Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e nós estamos aqui com a nossa irmã Adilene, que veio de longe da Bahia para esse treinamento como missionária e com certeza Deus tem operado no seu coração. E eu gostaria de ler um versículo que está no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. É bem fácil de achar, você que de repente está nos acompanhando com a Bíblia, é bem lá no finalzinho, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então aqui nesse versículo fala desenvolver a vossa salvação. Então quando nós aceitamos Jesus e fomos batizados, Cristo passou a entrar dentro do nosso coração. Mas nós precisamos desenvolver esse crescimento de vida e é através da palavra do Senhor. Por isso que eu acho tão interessante, Adilene, porque eu não nasci nesse mover, né? Eu nasci numa denominação. E quando eu vim para a Igreja do Senhor, eu achei tão incrível o quanto nós somos incentivados a crescer, a buscar, a sermos líderes, a desenvolver o dom, a desenvolver aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque eu não vejo isso em outros lugares. E às vezes a gente não entende direito e toma isso até como um fardo, ou talvez assim, uma preguiça, ou talvez assim, eu tenho que ir no grupo, eu tenho que ler tal coisa, mas a gente deveria agradecer muito, né, a Deus por esse incentivo que nós temos, né, de estar sempre buscando a palavra, de estar crescendo, porque esse sistema de clérigos e leigos, que é duas, três pessoas que fazem tudo e o resto só fica na assistência, isso não é o plano divino. E é tão incrível assim como Deus nos ajuda, Deus traz coisas diferentes para que a gente vá, que você parece aqueles pais que vão dando, né, na boca, né, com a colherinha para o filho crescer, né? E aqui fala que a gente tem que desenvolver essa salvação, então não adianta a gente só ir na igreja, né? A gente precisa desenvolver isso que é a salvação, que é Cristo dentro de nós. É verdade. Eu também nunca vi em nenhum movimento uma igreja que te dá um total suporte de alimentação. Porque hoje a gente está acostumado, hoje a gente vê no mundo, são pessoas que eles conhecem o Senhor, mas não conhecem o Senhor mais, né, o Senhor mais profundo, eles conhecem muito superficial. E o Evangelho do Reino é algo assim maravilhoso. Eu digo assim que foi o maior presente que eu já recebi na minha vida. Foi eu ter sido convidada a participar desse reino. Porque é um local que tu chega e tu tem assistência. Qualquer hora que tu precisar, tu tem alguém ali para poder, que tu pode contar. E você não vê isso em nenhuma desses movimentos. Porque eu tinha isso. Quando eu tinha qualquer problema, eu sempre corria para a casa do presbítero lá em Salvador. E eu saía de lá meia-noite, 1h, às vezes quando o negócio apertava, né? Mas eles nunca falaram assim, de hoje não dá. Então, isso é o que faz com que eu também haja da mesma forma, porque eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida, né? E isso é você desenvolver a sua salvação, é você chegar, né? Você conhecer o Senhor e ali você receber um suporte. O suporte que a gente recebe é o suporte do Ministério da Palavra e o suporte dos materiais da Editora Vento Sul. Então esse é o maior suporte que a gente tem. Porque, às vezes, tu abre a Bíblia, tu não consegue entender tais palavras, mas quando tu pega um material para tu poder se alimentar, tu vai começando a entender. Porque o material já está tudo mastigado. Não tem como tu não entender. Porque é muito explicativo. Muito, muito. Dá para tu entender qualquer tópico que tu lê.
tu consegue entender, tu consegue compreender com mais... sem precisar tu fazer muito, né, ficar ali, muito esforço, isso. E isso foi o que me chamou a atenção, assim, no Senhor, porque esses materiais, assim, eu sempre costumo dizer, na minha vida, eu nunca fui de ter pessoas ali para estar comigo, não. Sempre foi o material que sempre me auxiliou, o material que sempre me esclareceu muitas dúvidas, me curou. Como tem um seminário que se chama Partilhando as Nossas Fraquezas. Esse seminário fala que nós precisamos partilhar as nossas fraquezas, aquilo que a gente não consegue vencer sozinho. Então, o que eu fazia era isso. Aquilo que eu não conseguia vencer sozinha, eu sempre procurei ajuda no corpo. Para que tal irmão me ajudasse naquela minha necessidade, eu compartilhava com o irmão, né, com a irmã. E a gente orava e parecia que eu tinha tirado um fardo, sabe, assim, dos meus lombos. E esse seminário é muito tremendo, porque ele fala muito assim, que às vezes eu me vi com aquela plaquinha, né, com a plaquinha, não sei se é a plaquinha que tá escrito ódio. Não, alguma coisa assim. E muitas vezes eu já fiquei dessa forma, né, por não... Na verdade, a gente acaba afastando os outros. Porque a gente não quer compartilhar e aí a gente acaba entrando numa apostasia ou fazendo algumas coisas que não era para ter sido feito, né? Mas por causa do nosso orgulho, por não querer compartilhar, por achar que consegue sozinha, né? E aí usa aquela palavra lá que... Tem uma palavra que fala que a unção que está em vós, ela ensina todas as coisas, né? E o inimigo sempre vem e distorce essa palavra. E só que Deus diz que a gente precisa também compartilhar as nossas fraquezas para que a gente venha ser curado, né? Então a gente precisa compartilhar as nossas fraquezas. Aquilo que nós não conseguimos vencer, a gente precisa partilhar. E eu sempre compartilhei. Acho que por isso que eu estou até hoje assim, né? Já são anos com o Senhor. Já levantei, já caí, mas eu sempre, aquilo que na minha cabeça eu não estava conseguindo ali, né, não estava conseguindo vencer, eu estava tendo muita dificuldade, eu sempre procurei uma pessoa para me poder compartilhar aquilo que estava me trazendo uma angústia, né? E isso é importante hoje para nós, né? Que nós necessitamos disso, nós precisa, porque a gente tem a palavra, a gente tem os materiais e isso nos ajuda muito. Nos ajuda muito, né? E esse seminário, ele é muito, muito, muito edificante. Até vamos pegar esse seminário, nós temos aqui para mostrar. É um seminário em DVD que temos aqui, partilhando as nossas fraquezas, que ele esclarece como que Deus fala, o que o Deus fala, né, a respeito disso, como a gente buscar esse auxílio no corpo. Porque se nós estamos no corpo, não adianta a gente querer ser individual, né? Que a gente não precisa dos outros. E eu acredito até que Deus deixa, né? Para que a gente possa ir buscar ajuda, se humilhar e ver que a gente não é perfeito, que a gente não consegue tudo sozinho, que a gente vai precisar do auxílio do outro irmão. Eu sempre imagino um quebra-cabeças, né? Que uma peça vai encaixando na outra, e o que falta num tem no outro, e assim vai indo, e assim nós somos, né? Ninguém é autossuficiente, ele tem tudo, e Deus que faz isso, para que a gente possa, vai se encaixando no outro, né? O que um é falante, o outro não fala, um tem dons, ajuda a apacentar, o outro é evangelista, então nós precisamos uns dos outros, né? E eu acredito que Deus até nem deixa a gente conseguir as coisas sozinho, porque daí a gente tem que aprender a buscar o auxílio e a provisão no corpo, como que é o que Deus quer, né? Isso mesmo. Eu acredito que é isso que Deus quer. Corpo é isso, né? Não existe um membro sozinho, não existe. Então a gente precisa uns dos outros, né? Até o Senhor, o próprio Jesus, quando ele estava afligido ali, que ele não queria ser... que ele estava no Getsemane, né? Que ele fala que todavia não seja feita a minha vontade, mas que venha ser feita a vontade do Pai. A gente vê assim que ele tinha essa... a necessidade dele, ele estava compartilhando com o Senhor,
né? E muitas vezes ele falava com os próprios discípulos. E ele era santo, não existia pecado nele. E às vezes o inimigo nos engana, o orgulho, porque o partilhar as nossas fraquezas é algo que vai mostrar o que está dentro de nós. E nós não queremos, né? Porque a gente quer sempre mostrar uma imagem que não existe. Uma imagem de espiritualidade que não temos ainda. Porque é só a gente olhar para a nossa vida que é muito fácil da gente entender, né? É só a gente olhar para a nossa vida que a gente vai ver qual é o fruto que a gente tem dado. E eu olho para a minha vida e eu vejo que tem mais fruto da carne do que do espírito. E fica fácil para mim discernir. Então há essa necessidade mesmo do partilhar as nossas fraquezas, né? E esse seminário, eu lembro que na época eu não perdi, eu sentada no sofá assistindo, né? E na igreja eu lembro que só tinha esse seminário e eu estava, me veio assim um clique para me pegar assim, pega esse seminário, partilhando as nossas fraquezas. E aí eu fiquei assim. Aí eu fui na livraria e peguei o seminário. E aí quando foi no domingo, quando foi numa segunda-feira, a dica de nutrição foi o quê? Partilhando as nossas fraquezas. Aí eu falei, Senhor, então amém. Era da tua vontade, né? Então é muita experiência assim que eu tenho com o material. Mas tem um livro bem especial que eu já vi você compartilhar várias vezes, que é o Esposa em Modelação. E que acho que salvou e restaurou o teu casamento, né? Conta um pouquinho para nós. Foi. Esse livro é um livro que eu lia, mas não conseguia entrar nada na minha cabeça, né? E depois de umas crises no relacionamento, em 2017, eu falei que eu ia ler esse livro novamente, que não era possível, que eu não pudesse extrair nada desse livro, né? Porque todas as vezes que eu lia, tinha muitas coisas que eu não aceitava. Porque esse livro, Esposa em Modelação, fala que nós somos sendo trabalhados, né, para ser esposa de Cristo. Então, esse livro, ele é muito espiritual, né? E tem uma parte dele que fala que primeiro a submissão, para depois o amor. E eu não conseguia compreender isso, né? Porque eu queria que Jeff me amasse. Eu queria que Jeff me amasse sabe assim, loucamente. Porque o amor que eu achava, assim, era totalmente carnal, né? Lascivo. E eu vim do mundo com isso. E Deus não tinha tirado o mundo ainda de dentro de mim, né? Eu vi isso. E aí Deus permitiu essa crise no relacionamento. Uma que também foi a última, em nome de Jesus, que foi quando eu parei para ouvir mesmo esse material, para ler e ter experiência com ele. E eu lembro que quando eu cheguei do encontro, eu comecei a ler esse livro, ou já tinha começado a ler. Não me lembro, mas assim, eu sei que esse livro começou a operar cura dentro de mim. Porque eu comecei a entender que, para mim receber o amor de Jefinho, eu primeiro tinha que me submeter a Cristo. Porque primeiro vem a submissão, para depois o amor. E eu não obedeci a Jefinho em nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Se eu perguntava as coisas a ele, mas era só por perguntar. E ele falava, mas por que tu tá me perguntando? Se tu não vai fazer. Eu falava, não, mas por que eu quero perguntar? Só para contrariar, né? E aí eu sei que Deus foi começando a trabalhar em mim. E eu lembro que tem tópicos aqui também que falam, né? A necessidade da mulher, a necessidade do homem. E a gente vê assim que eu pude ver em mim que eu estava em falta com Deus, né? Eu estava em falta com Deus e com meu marido em relação às necessidades dele, né? E nisso Deus começou a trabalhar em mim. A trabalhar. E eu recebi uma cura muito, muito, muito assim, eu digo que era uma cura que eu precisava mesmo nessa área conjugal. Porque eu tinha muita coisa assim na minha mente,
dureza mesmo assim, para poder compreender aquilo que Deus já tinha me falado. Só que eu estava preferindo ouvir a voz ainda do inimigo, né? E ao ler esse material, Deus ele foi trabalhando em mim de uma forma assim que eu comecei a olhar Jefinho de uma outra forma, né? Eu achava Jefinho muito feio, muito feio. E eu não conseguia ficar perto dele porque eu sentia, sim, muito, muito forte. Uma coisa assim que eu não queria sentir, mas eu sentia. E quando eu conversava assim com o presbítero, né? Ele falava assim pra mim, Di, isso tu não tá vendo que isso é o diabo que quer acabar com o teu casamento? E eu falava assim, não, mas não tem nada a ver, eu acho que é porque a gente tem que se separar, porque a gente não tá mais, eu não tô querendo mais, né? Eu não quero fazer ele sofrer com as minhas atitudes, por eu maltratar ele com as minhas palavras. E aí ele falava pra mim, mas o dia que tu se dobrar, tu vai ver o que Deus vai fazer com esse homem. E assim Deus fez, porque eu comecei a ler esse livro, comecei a orar em cima e comecei a jejuar em prol mesmo, em relação a mim mesmo, da minha edificação, em cima daquilo que era a minha necessidade, né? Então eu não queria, no fundo eu nunca quis separação. Mas o inimigo sempre vinha, lançava alguma coisa, separa, que ali é a solução. Que hoje nos relacionamentos o que vem a separação é a solução, e não é, né? Porque a gente tem um Deus, a gente tem um Senhor, que é um Deus que restaura. E eu lembro que uma das vezes que eu falei para Jefinho que eu ia me separar, eu lembro que ele falou assim para mim, que eu vi o Cristo falando. Meu bem, olhe, a gente tá na igreja, a gente conhece o Senhor, a gente conhece toda essa palavra, todo esse material. E tu sabe que Deus restaura. Eu não quero separação, mas você quer separação, mas eu não quero. O que é que precisa pra gente, o que é que precisa ser feito pra gente poder arrumar? E as atitudes dele me constrangia muito, porque ele sempre falava assim, eu não vou me separar de você, eu não vou me separar de ti, porque eu não casei com você, eu casei com o Senhor. Meu casamento, a minha aliança foi com Deus. Então, se você não tem realidade de casamento com Cristo, é problema seu. Eu não me separo de você. Então eu ficava revoltada, porque eu queria que ele dissesse assim, vamos separar hoje, né? Porque eu só queria que ele tomasse a decisão, pra mim não sair tão, né? Como inimigo, assim, meu Deus do céu. Quando eu lembro, assim, eu vejo assim a minha carnalidade, meu Deus. E hoje eu digo assim, irmãos, esse material, Esposa e Modelação, ele fala muito, né, a respeito de quando a mulher ela não aceita o silêncio do marido, né? Às vezes tem aquele marido que é muito calado. E tem um tópico aqui que fala sobre isso, aceitando o silêncio do marido. E às vezes a gente não aceita nem o silêncio de Cristo. A gente não consegue aceitar. E a mesma coisa o marido, né? O marido natural. E o meu marido, ele era muito calado. Muito calado. Então eu sempre falava e ele não falava nada. E eu não aceitava aquele silêncio dele, né? Eu tinha que botar as minhas palavras ali para matar ele ali, né? Para ver se ele falava, mas ele não me dizia nada. E era nessas pequenas coisas assim que Deus ele apertava comigo. Porque às vezes eu queria muito obedecer o Senhor em coisas grandes, mas era nas pequenas coisas que eu estava falhando, como esposa, né? Porque a gente sabe que em 1 Pedro 3 fala que a mulher, ela ganha o marido calada. E eu nunca fui calada. Eu não sei como que Deus fez uma obra dessa no meu relacionamento. De Deus ter restaurado assim, eu fico assim, meu Senhor, porque tu tem propósito, Senhor, porque eu nunca fui assim de me calar. Mas as atitudes dele comigo foi me quebrantando. Foi me quebrantando, assim, de uma forma que quando eu já tinha decidido mesmo separação, a gente convivendo na mesma casa, e eu disse que ia dormir no quarto de hóspede, né? E ele ficava no nosso quarto. Eu não consegui sair do meu quarto.
eu não conseguia sair. E das outras vezes que eu tinha qualquer coisa, atrito, eu sempre saía dormir no quarto de hóspede. Só que dessa última vez eu não consegui. Mas era o Senhor que me segurava ali. Porque eu via Ele todas as noites, assim, eu levantava, né? E eu sempre via Ele no quarto, lá no outro quarto de hóspede, Ele orando. Orando, fazendo aquelas orações doutrinárias, que tem até um livro das orações doutrinárias. E tem no aplicativo Pão de Judá também. Isso aí, tem no aplicativo. E eu via ele lá orando, fazendo as orações dele, e eu julgava. Ah, mas isso aí é só porque eu disse que quero me separar e agora ele está buscando. Julgamento, né? E também incredulidade de não ver que Deus poderia mudar o coração dele, né? Mudar aquela situação. Eu não via, porque eu não via solução no meu casamento, de jeito nenhum. E aí, eu lembro que eu saía para trabalhar 9 horas da manhã e eu já acordava cedo. E eu via ele saindo desse quarto para poder, né, tomar o café dele, para ele descansar um pouquinho, porque ele trabalhava meio-dia. Ele pegava no trabalho meio-dia. Então ele passava a noite, muitas noites ele levantava à madrugada e ficava ali de 3 horas da manhã até 6 da manhã, orando com uma coisa que deveria ser eu, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Orando, clamando, né? Para que Deus, rompesse no nosso relacionamento. Eu não sei também as orações dele, mas eu tenho certeza que uma das orações dele foi essa. E eu via ele assim, depois de ter, né, ficado a noite toda ali orando e tudo, e ele ia trabalhar e eu ficava assim, aqueles dias foram passando e foi caindo a minha ficha. Eu falei, rapaz, então ele não tá fazendo isso não é historinha não é falso. E ali Deus começou a moldar, porque eu já não achava ele mais feio, eu já olhava para ele assim, eu já sentia algo diferente, um sentimento diferente. E ali Deus começou a trabalhar em mim, porque foi mudando, né? O sentimento foi mudando, porque o sentimento que eu tinha por Jefferson era muito carne, era a alma, né? E eu achava que ele tinha que me amar do jeito que para me suprir. E isso, só que o amor de Cristo não é esse. E ele sempre falava para mim, quando eu perguntava para ele, meu bem, tu me ama? Eu sempre fazia essa pergunta para ele, né? A carência muito elevada, rejeição assim, meu Deus. Não que eu não tenha hoje, tenho ainda, mas era muito, muito, muito elevada. E ele só falava assim pra mim, olha para as minhas atitudes que tu vai ver se eu te amo ou não. Aquilo ali me acabava, porque realmente eu olhava para as atitudes dele e sentia o amor. Porque ele nunca foi de dizer assim, meu bem, eu te amo. Não, mas as atitudes dele sempre me mostrava assim, que realmente assim, ele não é de falar, ele era de demonstrar. Sempre foi assim. Nesses 9 anos, ele nunca foi de ser aquela pessoa de amor, beijinho. Não. Ele é sempre de demonstrar aquilo que ele sente. E eu passei a ver isso. Já tem 2 anos, né, que eu comecei a ver realmente assim, que ele sempre foi de demonstrar mesmo, assim, o sentimento dele. Ele tem muito testemunho para dar, assim, em relação a isso, porque eu digo assim, que é um homem muito de fé. Foi um homem muito, muito muito perseverante, porque se eu tivesse no lugar dele, eu já tinha largado há muito tempo, porque eu não teria suportado o que ele suportou, porque eu fui muito difícil na vida de Jefinho, muito difícil, mas assim, hoje eu tenho certeza que Deus precisou operar dentro dele também e em mim, né, porque é muito fácil a gente aceitar a pessoa do jeito que a gente gosta, né, do jeito que a gente idealiza. Só que com o Senhor não é assim. A gente tem que aceitar o outro com as fraquezas dele, com aquelas... com os defeitos mesmo, né? Porque quando a gente casa, a gente pega a bagagem completa. A gente não pega só as qualidades, não. A gente pega qualidades, defeitos, e ali os dois vão se modelando, né? Os dois vão ali se modelando, e um fala uma palavra ríspida, e você tem que, né? Como tem aquela palavra... A palavra branda desvia o furor e você tem que ser mais manso, né? E é assim que Deus trabalha no relacionamento. Em modelação mesmo, né? Por isso que o livro fala, esposa em modelação. Todos nós estamos sendo moldados. Por isso que a gente fala bastante
Às vezes as pessoas chegam na igreja, o que é ser trabalhado? Fui muito trabalhada, né, por Deus. Às vezes a gente não conhece muito esses termos, mas é que Deus está operando dentro do nosso coração, né? Deus está moldando o nosso caráter, por isso que é esposa em modelação, que estamos todos em obras, por dentro, por fora. E assim como nós temos, esse livro fala do relacionamento natural que nós temos, para dar certo a gente precisa conhecer Cristo e igreja, né? Enquanto a gente não entender o relacionamento de Cristo e igreja, porque isso é reflexo pro dar certo o casamento natural, né? O casamento aqui entre o homem e a mulher. Então nós precisamos conhecer os preceitos do Senhor. Então hoje, se você está enfrentando dificuldade no casamento, se você está em crise ou mesmo não sabe se está vivendo no padrão de Deus, naquilo que o Senhor, porque afinal de contas, quem criou e moldou e imaginou o casamento não foram os homens, né? Foi Deus. É uma instituição divina. Então, quem cria é quem sabe, né? O autor de tudo. Então, a gente tem que ir para o autor para saber, afinal de contas, como é que tem que ser, né? Porque a gente sabe que a maioria não está dando muito certo, porque a gente não segue os princípios do Senhor, né? Então, nesse livro aqui, você vai se identificar, vai entender. E assim como a Adilene, a gente tem que ter uma predisposição. Não, eu vou pegar o livro, vou estudar, vou buscar junto com a Bíblia, junto com oração, com jejum, como você falou, né? Para que Deus possa transformar, e Deus fez, né? Porque quando a gente conhece e obedece, tem resultado, tem experiências com Cristo, e não é também de uma hora para outra, né? Deus vai aos poucos, vai mudando um pensamento, mudando uma coisa dentro de nós e vai transformando as nossas vidas. Então, agradeço aqui a presença. Eu sei de você estar aqui compartilhando conosco. Sei que tem muito mais livros, né, CDs, DVDs, que trouxeram a verdade para dentro do teu coração, do nosso coração, e que a gente poderia estar aqui compartilhando bastante. Mas, para encerrar, eu só gostaria que você compartilhasse um pouco conosco, porque eu sei que lá em Salvador é bem longe, né, da onde tá aqui, né, e às vezes a gente que tá próximo, que tem mais, o material tá mais acessível, a gente às vezes não dá valor, né, eu posso ir ali, dou 2 passos e compro um livro. Lá em Salvador tem toda a questão do frete, da distância, muito mais difícil de chegar, então às vezes a gente não dá valor, né? A gente que tá próximo, a mesma coisa os encontros, né? Eu vi aqui a felicidade da Adilene de poder participar, de estar aqui, porque imagina, só o preço da passagem, da estadia, né? E às vezes a gente tá tão próximo e não aproveita, né? E eu vi a felicidade da Adilene de poder participar dos encontros, do seminário, né? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, agora eu tô vivendo tudo aquilo que eu sempre quis, porque Deus sabe disso. Eu sempre quis. Eu sempre quis estar, né, participando mais de micros regionais, dos seminários que sempre tem nesse período de carnaval, né? Esse período que o mundo festeja Satanás. E eu sempre quis participar dos seminários e eu falava em casa, meu Deus, como eu queria estar lá. E Deus me proporcionou isso. Então, eu deixo assim, que nós venhamos valorizar a mesa, que nós venhamos valorizar o material, que a gente venha valorizar o Ministério da Palavra, tudo aquilo que sai do Ministério da Palavra, os encontros, porque pra gente é muito difícil pra gente vir pros encontros, né? As passagens são muito caras. E a gente vem por fé mesmo, não é porque a gente tem dinheiro, não. Mas assim, nos últimos momentos Deus sempre honra. E vai pagando o ano inteiro a viagem, né? Vai pagando o ano inteiro. Inclusive a nossa terminou já faz um tempinho, né? Mas assim, o Senhor sempre honrou. Porque eu acho que Ele sabe do desejo do nosso coração. E Ele vai honrar a tua fidelidade que tu tem com Ele. E isso eu tenho comigo. E assim, em relação até os materiais, irmãos, você pode ler, e você pode achar que aquilo ali não tá te edificando, tu acha que não vai romper, persevera, continua, e a gente só precisa ter o intuito, né, a gente precisa sair muito da avareza,
para poder comprar um material. Tem muita gente, assim, até lá em Salvador, pessoas que não têm recurso para comprar um material. Mas mesmo assim trabalha, né, faz faxina. Eu conheço irmãs que fazem faxina para elas poderem adquirir um material. E ali ela tira do pão, né, de casa, e ali ela compra o material e diz assim, irmã, vamos parcelar isso aqui, que aí eu vou te dando, conforme eu vou fazendo a minha faxina, eu vou te pagando. E isso me constrange muito, porque nós lá, a gente não tem esse apoio ministerial, de presencial, né? Aquele apoio do Ministério da Palavra presencial. Não. O que a gente tem é o material, é a mesa. E a mesa é que tem nos edificado muito, a mesa que nos edifica. Porque quando a gente vai compartilhar, a gente sempre compartilha de algum material. E isso é muito tremendo, porque é isso que vai fazer com que tu cresça. É isso que faz com que tu avance. Por mais que tu ache que não vai dar certo, que parece que tua vida não anda, vai andar. A gente só precisa perseverar na mesa. Se a gente não perseverar na mesa, realmente a nossa vida não vai andar. Porque a gente precisa perseverar, né? E Deus disse que só se apoderam do reino dos céus aqueles que se esforçam. Então a gente precisa se esforçar. Porque a gente sabe que a nossa natureza, a gente lê um livro, mas é muito difícil ficar alguma coisa ali. Fica pouca coisa. Por isso que a gente tem que ler um livro umas 7 vezes, 8 vezes, para ver se fica... para romper, né? Porque a nossa natureza já é pecaminosa. Então, se a gente assiste um filme natural, a gente não esquece daquelas cenas. Agora, quando é alguma coisa do Senhor, né? Parece que o inimigo vem e rouba tudo. Mas a gente só precisa perseverar na mesa. Só perseverar. Então, fica aí para você que está nos assistindo, persevere na mesa do Senhor, que é a palavra de Deus. E que a palavra de Deus, ela está contida nos materiais da editora, em todo o acervo que hoje nós temos, inclusive na TV Menorá por assinatura, no aplicativo Pão de Judá, e tudo isso faz parte para que a gente possa desenvolver a salvação, para que a gente conheça mais do Senhor e Ele possa trazer essa libertação. E a gente ainda tem que agradecer que nós temos a internet hoje, né, que leva essa mesa para qualquer canto desse mundo, né? Então nós temos que aproveitar até quando o Senhor nos permite termos essa facilidade, né? Para que possamos e dar valor para isso, né? Dar valor para tudo que hoje existe, para que a gente possa ver o amor de Deus, né? Que está investindo nas nossas vidas para que a gente possa estar com Ele depois, sermos transformados, restaurados, glorificados para estarmos junto a Ele, né? Eu agradeço aqui a tua presença em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.